Ezequiel capítulo 19. Deus lastima os príncipes de Israel. Levanta-te, pois, um lamento pelos príncipes de Israel, e exclama: Que leoa foi tua mãe entre todos os leões. Ela deitava-se entre os seus leãozinhos para protegê-los e assim criava sua ninhada. Um de seus filhotes tornou-se um leão muito forte. Ele aprendeu a despedaçar suas presas e chegou a devorar homens. As nações ouviram a seu respeito, e ele foi capturado na armadilha que elas cavaram no chão. Atacaram ganchos em seu nariz e o levaram cativo para o Egito. Assim que a leoa percebeu que a sua esperança não se cumpria e seria frustrada, quando viu que se fora a sua grande expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão robusto e corajoso. Ele caminhou altivo entre os demais leões, pois se tornara um grande leão. Aprendeu a despedaçar suas presas e a devorar guerreiros. Devastou palácios e fortalezas, destruiu cidades. Cada vez que rugia, o povo da sua terra tremia de medo. No entanto, as nações vizinhas se juntaram para atacá-lo. Estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na cilada que lhe armaram. Mediante ganchos fixados em seu nariz, os povos das nações o puxaram para dentro de uma jaula e o conduziram cativo ao rei da Babilônia. Jogaram-no em uma prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Israel, a parreira que secou. Ó israelitas! Tua mãe era como uma videira viçosa, plantada junto às muitas águas. Ela deu muitos e bons frutos, e encheu-se de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram vigorosos, próprios para o cetro de um governante. Ela se desenvolveu muito e cresceu tanto que sua exuberante folhagem sobressaía na paisagem. Sua folhagem espessa chamava a atenção de todos por sua altura e pela grande quantidade de ramos. Contudo, ela foi arrancada com violência e atirada ao chão. Então chegou o vento oriental e a fez murchar. Seus frutos foram ceifados, seus fortes galhos secaram e foram todos consumidos pelo fogo. Agora, o que sobrou da videira foi transplantado no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos mais fortes e consumiu toda a ramagem. Nela não há mais nenhum ramo vigoroso para servir de cetro para governar. Esta, pois, é uma canção de pesar e como lamento será sempre declamada. Ezequiel capítulo 20. Israel fere o coração de Deus. E aconteceu que no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram pedir-me que consultasse Yahvé e sentaram ao meu redor. Então o Senhor respondeu e me veio a palavra de Yahvé nestes termos: Ó querido filho do homem, fala, pois, aos anciãos e líderes de Israel e dize-lhes: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ora, agora vindes consultar-me? Pois tão certo como eu vivo, não me deixareis ser questionado por vós, afirma o eterno Deus. Porventura tu, profeta, os julgarás? Então abre a tua boca, filho do homem, e julga-os agora. Confronta-os com as práticas abomináveis dos seus pais e antepassados, e declara: Assim diz Yahvé, o soberano Deus. Do dia em que escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó, e me revelei a eles no Egito. Com a mão levantada, eu lhes afirmei: Eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Deus. Naquele dia jurei a eles que os libertaria do Egito e os tiraria daquelas terras para levá-los a uma terra que eu mesmo havia preparado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda e exuberante de todas as terras. Então, naquela época, eu lhes ordenei: tirai dentre vós as imagens idólatras e nojentas que encantam vossos olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eis que eu sou Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Contudo, o meu povo se rebelou contra a minha pessoa, e não quis me dar atenção. Não se desfizeram das abominações que cultuavam, e encantavam seus sentidos, tampouco abandonaram os ídolos do Egito.
Então eu prometi que derramaria sobre a cabeça deles a minha ira, a fim de satisfazer toda a minha indignação contra eles no meio da terra do Egito. Entretanto, eu acabei agindo por amor ao meu nome, evitando que o meu nome fosse achincalhado e profanado diante de todas as nações pagãs, no meio das quais o meu povo se encontrava, aos olhos de quem eu pessoalmente havia me revelado e dado a conhecer, arrancando-os da terra do Egito. Por esse motivo, eu os livrei das terras do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes entreguei os meus estatutos e decretos, e mostrei-lhes as minhas leis, pelas quais todo ser humano viverá ao obedecê-las. Do mesmo modo, lhes concedi os meus shabates, sábados, como um sinal entre nós, para que compreendesse que eu sou Yahvé, o Senhor, que os santifica. No entanto, toda a casa de Israel se rebelou contra mim, enquanto caminhava pelo deserto. Não souberam andar de acordo com as minhas ordenanças e rejeitaram as minhas leis, pelas quais aquele que as obedecer, por elas também viverá. Mas profanaram descaradamente os meus shabates, sábados. Então eu prometi que derramaria sobre eles todo o meu zelo em forma de furor, a fim de destruí-los na travessia do deserto. Contudo, por amor do meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse desonrado perante os olhos de todas as nações, à vista das quais eu mesmo os havia feito sair. Porém, eu também lhe jurei, de mão levantada na travessia do deserto, que não os faria adentrar a terra que lhes tinha concedido, onde mandam leite e mel, que é a glória de todas as terras, porquanto rejeitaram as minhas normas e não andaram segundo os meus estatutos e decretos, e desonraram os meus shabates, sábados, pois o seu coração seguiu os seus ídolos. Apesar de tudo, os meus olhos os contemplaram com misericórdia, e por isso não os castiguei com a morte, nem os exterminei por completo no deserto. A ira de Deus contra a idolatria. Mas eu ordenei aos filhos deles na travessia do deserto: não andeis conforme as normas e costumes de vossos pais, nem obedeçais às suas ordenanças, tampouco vos deixes contaminar com seus cultos idólatras. Eu sou Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Caminhai, pois, de acordo com os meus estatutos e obedecei às minhas leis. Santificai os meus shabates, sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que entendais que eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Mas os filhos também se amotinaram contra a minha pessoa. Não andaram segundo os meus decretos. Não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus shabates, sábados. Por este motivo, eu afirmei que derramaria o meu furor sobre a cabeça de cada um deles, e os castigaria com a minha indignação na travessia do deserto. Contudo, contive o meu braço, e procedi por amor do meu nome, para que não fosse desonrado à vista de todas as nações pagãs, diante das quais libertei o meu povo e os fiz sair para uma nova terra. Também lhe jurei de mão erguida que os espalharia entre os povos e os dispersaria entre as nações, porque não haviam respeitado e praticado as minhas leis, mas desprezaram os meus estatutos e decretos, e profanaram os meus shabates, sábados, e se deixaram encantar pelas imagens idólatras cultuadas por seus pais. Por isso também lhes abandonei à mercê de ordenanças que não eram boas, e as determinações pelas quais não conseguiam viver, e os abandonei para que se contaminasse com a malignidade de suas próprias ofertas, isto é, pelo holocausto de cada filho mais velho, para que eu mesmo os enchesse de horror, a fim de que compreendessem que eu sou Yahvé, o Senhor. Sendo assim, ó querido filho do homem, fala à nação de Israel e diz-lhe: assim diz o Yahvé, o soberano Deus. Nisto os teus pais e antepassados também blasfemaram contra mim ao me desprezarem. Pois quando eu os fiz adentrar na terra que jurei que lhes concederia, eles não resistiram ao encanto de seus ídolos, e transformaram todo o monte alto e toda árvore frondosa em altares, e ali ofereciam os seus sacrifícios, faziam suas ofertas pagãs que provocaram a fúria do meu zelo, e ainda queimavam incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Indaguei-lhes então: que altar é esse no monte para o qual estáis indo? E por esse motivo o nome dele ficou sendo Bamá, altar idólatra, até o dia de hoje. Julgamento, castigo e perdão. Portanto, declara a casa de Israel: assim diz Yahvé, o Senhor Deus:
Porventura vos contaminais a vós mesmos, como vossos pais e antepassados, e vos prostituís com as suas malignidades? E ao oferecerdes as vossas dádivas, quando sacrificais em holocaustos vossos próprios filhos, apenas continuais a contaminar-se mais e mais com todos os seus ídolos, e isso até o presente momento. Ora, será que agora deverei permitir que me consulteis, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, palavra do Senhor, que não atenderei ao vosso chamado, nem à vossa consulta. E tendes murmurado: queremos ser como as nações pagãs, como os povos do mundo que servem a ídolos, imagem de madeira e pedra. Todavia, de modo algum sucederá o que estáis cogitando. Tão certo como eu vivo, assevera Yahvé, o Senhor Deus, certamente reinarei sobre vós com mão poderosa e braço forte, e derramarei sobre vós toda a minha indignação. E vos arrancarei do meio dos povos, e vos congregarei, trazidos de todas as nações da terra, as quais fostes espalhados, com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Yahvé, o Senhor soberano. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes, e que se rebelaram contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé, o Eterno. Quanto a vós, ó nação de Israel, assim declara Yahvé, o Senhor Deus, e depois cada um cultuar os seus próprios ídolos. Contudo, mais tarde havereis de me ouvir, e não desonrareis mais o meu santo nome mediante vossas dádivas e oferendas às vossas imagens idólatras. Porquanto afirma o Senhor, soberano Deus, toda a casa de Israel, sobre a face da terra, toda ela, haverá de me adorar e cultuar no meu santo monte, no alto monte de Israel. Ali vos aceitarei e receberei com prazer os vossos sacrifícios e as primícias das vossas dádivas, junto com todas as vossas ofertas sagradas. Eu as aceitarei como incenso puro, aroma suave. Quando eu vos fizer retornar de todos os países para onde foram expatriados, e vos congregar junto a mim, então serei santificado em vós à vista das nações. Assim, pois, entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu vos fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar a vossos pais e antepassados. E chegando à terra de Israel, vos lembrareis de todos os vossos caminhos e das práticas com as quais vos tendes contaminado. E tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as atitudes malignas que tendes cometido. Assim compreendereis que eu sou Yahvé, quando eu agi para convosco por amor do meu santo nome, não segundo o vosso procedimento corrupto e abominável, ó casa de Israel. Palavra do Senhor, soberano Deus. Profecia contra o reino de Judá. Então veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: ó filho do homem, vira o teu rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra Judá. Profetiza contra a floresta da terra do Neguebe, no sul. Abre a tua boca e diz à floresta do sul: ouve a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor, soberano Deus: eis que eu acenderei em ti um fogo que consumirá todas as tuas árvores, tanto as verdes e viçosas quanto as fracas e secas. A chama abrasadora não poderá ser apagada, e todos os rostos, desde o sul até do norte, serão incendiados por ela. E todos verão que eu, Yahvé, o Senhor, mandei esse fogo, e o incêndio que determinei não será apagado. Então eu expressei minha preocupação. Ah, soberano Yahvé, eis que estão comentando a meu respeito. Será que este profeta não está apenas contando mais algumas parábolas? Ezequiel capítulo 21. Babilônia, a espada do juízo. Então, uma vez mais, veio a mim a palavra de Yahvé nestes termos: ó querido filho do homem, vira tua face para Jerusalém e prega contra os santuários, os locais onde o povo tem se dedicado à idolatria. E diz ao povo de Israel: assim diz o Senhor:
Eis que eu me disponho contra ti. Tirarei a espada da bainha e exterminarei o justo e o ímpio do meio de ti. Uma vez que eu vou aniquilar o justo e o ímpio indistintamente, é certo que estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o sul, no Neguebe, até o norte. Então todos saberão que eu, o Eterno, tirei a espada da bainha e jamais tornarei a guardá-la. Portanto, ó filho do homem, pode começar a lamentar-se e a gemer diante do povo com o coração partido de amargura e tristeza. E quando lhe indagarem, por que te lamentas com tamanha comoção? Responderás, meu povo, é por causa das terríveis notícias que chegaram ao meu conhecimento. Eis que todo o coração se derreterá de pavor e aflição, assim como toda mão perderá força, e todo o espírito desmaiará de angústia. Todo joelho se tornará como água, incapaz de sustentar o corpo. Eis, portanto, que a destruição vem chegando. Não há a menor dúvida sobre o horror que se aproxima a galope. Palavra do soberano Yahvé, o Senhor. Em seguida, eis que veio a mim, mais esta palavra do Senhor. Ó filho do homem, abre a tua boca e profetiza. Assim diz Yahvé. Eis que uma espada está pronta, afiada e polida. Afiada e preparada para a matança, polida para resplandecer como relâmpago na tempestade. Ora, porventura vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A arrogância do meu povo Judá o fez rejeitar todos os meus conselhos e castigos. Eis que a espada já foi enviada para o polimento, a fim de que esteja afiada e pronta para ser manejada pelas mãos hábeis do exterminador. Grita e clama, ó filho do homem, porquanto a espada brandirá contra o meu povo, o filho de Judá, contra todos os chefes de Israel. Eles estão entregues ao fio da espada, juntamente com o meu povo. Lamenta, pois, batendo com desespero em teu peito. É certo que a prova chegará. E o que acontecerá se o cetro de Judá, que despreza o juízo da espada, não puder mais existir? Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Ó filho do homem, profetiza, pois, e bate as mãos, uma contra a outra, que a espada do juízo golpeie, não uma nem duas, mas 3 vezes. Eis que é uma espada destinada à matança, que vem executar uma terrível carnificina, avançando sobre o povo de todos os lados. Portanto, para que todos os corações se derretam e muitos sejam os que tombem, determinei que a espada fosse manejada para a matança junto a todos os portões da cidade. Eis que esta espada foi constituída para luzir como relâmpago em meio à tempestade, e empunhada para a chacina. Ó espada, branda e golpeia para todos os lados, para onde quer que se vire a tua lâmina afiada. Eis que eu também baterei minhas mãos, uma contra a outra, em angústia, e só assim minha indignação encontrará repouso. Eu, Yahvé, o Senhor, tenho dito. Então, mais uma vez, a palavra de Yahvé veio a mim dizendo, ó filho do homem, traça 2 caminhos, por onde venha a espada do juízo, pelas mãos do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. E coloca um marco indicando o rumo da cidade. Demarcarás um caminho que levará o rei com sua espada em punho para a cidade amonita de Rabá. E outro sinal que indica o caminho para Judá, onde fica Jerusalém, a cidade cercada de muralhas. Porquanto o rei da Babilônia fará uma parada exatamente no local de onde partem as 2 estradas, para sortear qual dos caminhos tomar. Ele lançará a sorte tomando uma flecha dentre 2 retiradas da aljava. Em seguida consultará seus ídolos de família e a aparência do fígado de uma ovelha. Sendo assim, mediante sua mão direita será sorteada a flecha com a palavra Jerusalém, onde deverás posicionar teu exército. Em seguida ele ordenará a preparação dos arietes, os derrubadores de muralhas, e a matança terá início sob o grito de guerra. Os arietes serão empurrados contra os portões da cidade, rampas de assalto serão construídas e todas as manobras para o grande e fulminante cerco acontecerão. Prepara-te, pois esta profecia parecerá aos ouvidos dos judeus como falso presságio ou previsão inútil, porque haviam firmado uma aliança com juramento. Contudo, o rei invasor os fará recordar com clareza de toda a malignidade que cometeram e os levará cativos.
Sendo assim, eis que Yahvé, o Senhor soberano, declara: considerando que fizestes vossa maldade ser lembrada, demonstrando as vossas transgressões em tudo o que fazem, deixando claros os vossos erros e pecados, por este motivo sereis derrotados e levados cativos. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o teu dia chegou. Esta é a hora do teu julgamento e castigo. Portanto, assim diz o eterno soberano: remove da tua cabeça o turbante, lança fora a tua coroa, teu diadema real. Nada mais será como antes. Os pobres e humildes serão exaltados, e os arrogantes e poderosos serão humilhados. Ruína, destruição, sim, eis que farei cair sobre a cidade enorme calamidade. Eis que eu farei dela uma desgraça, que não será restaurada até que venha aquele a que eu pessoalmente entregarei a cidade. Eu, Yahvé, o Senhor, tenho dito. Alerta aos amonitas. Ó querido ser humano, filho do homem, profetiza, pois, e anuncia tudo quanto eu, Yahvé, o seu Deus, estou dizendo aos amonitas, que estão insultando o povo de Israel. Vai, diz-lhes isto: eis que a espada do juízo está pronta para vos destruir. Está afiada para a grande matança e polida para brandir e brilhar como relâmpago. Ora, amonitas, afirmo que as vossas visões são falsas, e todas as vossas profecias que pregais são mentirosas. Sois malignos e perversos. O vosso dia está muito próximo, o dia do castigo final. Eis que a minha espada cairá com poder sobre o vosso pescoço. Ó, amonitas, voltai com a vossa espada à bainha. Eis que vos julgarei na cidade em que nasceste e foste criado, na terra dos teus antepassados. Derramarei toda a minha indignação sobre cada um de vós. Eu mesmo te entregarei nas mãos de homens brutais e impiedosos, acostumados ao extermínio de pessoas e à destruição total. Tu servirás de combustível para alimentar o grande fogo em que se transformará a cidade. Teu sangue manchará toda a tua terra, e nunca mais sereis lembrados, porque eu, Yahvé, o Senhor, tenho dito.